O som do copo se estilhaçando contra a parede ecoou pelo salão como um trovão em uma noite de verão portuguesa, fazendo as cortinas de linho branco tremularem. João sentiu o coração apertar, os fragmentos de vidro espalhados pelo chão de azulejos como os cacos de sua herança familiar, enquanto o advogado, com voz trêmula, repetia as palavras finais do testamento de seu pai, tudo para Miguel, o primo perfeito, o filho heterossexual que nunca existira. Naquele instante, sob o sol poente que tingia o céu de Lisboa de laranja, João percebeu que não era apenas a empresa de vinhos da família que lhe escapava das mãos, mas o amor paterno que sempre fora negado, velado por olhares de desapontamento e silêncios carregados de tradição. A sala de reuniões da Vinhas do Tejo, com suas paredes forradas de retratos ancestrais e o aroma persistente de carvalho envelhecido, parecia sufocante naquela tarde de outono. João, aos 32 anos, alto e esguio, com o cabelo preto ondulado caindo sobre a testa em uma mecha rebelde, ficou imóvel na cadeira de couro rachado. Seus olhos, de um verde profundo como as vinhas do Douro, fixaram-se no primo Miguel, que sorria com uma confiança serena, ajustando o colarinho impecável de sua camisa social. Miguel, 2 anos mais novo, era o oposto, robusto, de ombros largos, com um queixo quadrado e um aperto de mão que transmitia autoridade inquestionável. Ele havia crescido à sombra do avô, aprendendo os segredos das barricas e dos blends, enquanto João, o filho problemático, era relegado a tarefas administrativas, longe dos holofotes da família. O advogado, um homem idoso de bigode grisalho e óculos de armação dourada, pigarreou, tentando dissipar a tensão. Senhor João, o testamento é claro. Seu pai, Dom Afonso, deixou instruções explícitas. A empresa passa integralmente para Miguel, com base em critérios de continuidade familiar. As palavras pairaram no ar como fumaça de um charuto apagado, e João sentiu um nó na garganta. Critérios de continuidade. Ele sabia o que aquilo significava. Desde os 18 anos, quando confessara a seu pai o amor por um colega de universidade, o mundo familiar se dividira em dois: o aceitável, representado por Miguel e sua noiva devota, e o invisível, onde João orbitava como um planeta esquecido. Miguel se levantou, estendendo a mão com um gesto que pretendia ser conciliador. Primo, não leve para o pessoal. Papai sempre disse que você é brilhante nos números, mas a empresa precisa de estabilidade. Eu cuido disso agora. Sua voz era suave, mas carregada de uma piedade que cortava mais fundo que uma lâmina. João ignorou a mão oferecida, levantando-se devagar, o coração martelando como o badalo de uma igreja em Sintra. Ele saiu da sala sem uma palavra, os passos ecoando pelo corredor adornado com garrafas premiadas, cada uma um lembrete de gerações que ele nunca lideraria. Fora da sede, no bairro de Alfama, o ar salgado do Tejo misturava-se ao cheiro de pastéis de nata das confeitarias próximas. João caminhou sem rumo pelas ruelas estreitas, onde as fachadas de casas amarelas e vermelhas se amontoavam como segredos bem guardados. Seu telefone vibrou no bolso da calça de jeans gasta, uma mensagem de sua melhor amiga, Sofia, uma designer lésbica de cabelos ruivos e tatuagens de borboletas nas costas. Onde você está? Ouvi boatos. Vem para o meu ateliê, traga vinho. Ele sorriu fracamente, o primeiro vislumbre de alívio em horas. Sofia era o porto seguro em meio à tempestade familiar, a única que o via além dos rótulos. O ateliê de Sofia ficava em um prédio antigo no Chiado, com janelas altas que deixavam entrar a luz difusa da tarde. Ela o recebeu com o abraço apertado, os braços fortes cheirando a tinta e lavanda. Meu Deus, João, você parece que viu um fantasma. Senta aí e me conta tudo. Ele desabafou enquanto ela servia copos de vinho tinto de uma garrafa caseira, as palavras saindo em um fluxo interrompido apenas por pausas para engolir o nó na voz. Sofia ouvia, os olhos castanhos cheios de fúria contida. Esses velhos dinossauros da tradição. Seu pai era um idiota, mas você. Você construiu metade daquela empresa nos bastidores. Miguel é só a fachada bonitinha. Enquanto falavam, a porta do ateliê se abriu com um rangido, e um homem entrou carregando caixas de tecido. Ele era novo ali, contratado recentemente como assistente, alto, com pele oliva e olhos castanhos que pareciam carregar o calor do Algarve. Seu nome era Rafael, um imigrante de Moçambique que sonhava em ser estilista, e sua presença sempre trazia uma leveza ao espaço. Desculpa o atraso, Sofia. O trânsito em Lisboa é um pesadelo. Sua voz era grave, com um sotaque que misturava português europeu e africano, e ele piscou para João ao depositar as caixas. Ei, você é o famoso João das Vinhas, né? Sofia fala tanto de você que eu sinto que te conheço. João corou levemente, algo raro para ele, e estendeu a mão. O toque de Rafael foi elétrico, um calor que subiu pelo braço como o primeiro gol de um Porto Rubi. Eles conversaram por horas, Sofia rindo e saindo para buscar mais vinho, deixando-os sozinhos entre rolos de tecido colorido. Rafael contava histórias de sua infância em Maputo,
das praias intermináveis e das noites de samba ao luar, e João se viu abrindo-se sobre as vinhas, os segredos dos blends que ele criara em segredo. Pela primeira vez naquele dia, o peso no peito aliviou, substituído por uma faísca de algo novo, algo que ele mal ousava nomear, atração, misturada à empatia de quem também carregava o fardo de ser diferente. Mas o refúgio foi breve. Na manhã seguinte, uma notificação no telefone puxou de volta à realidade, um e-mail de Miguel, convocando uma reunião de emergência na empresa. Precisamos discutir sua transição. João rangeu os dentes, vestindo o terno cinza que usava para fingir normalidade. Ao chegar a Vinhas do Tejo, encontrou o escritório já mudado, placas com o nome de Miguel em letras douradas, assistentes novos circulando com agendas cheias de compromissos. Ele foi levado a uma sala menor, longe da de seu pai, onde Miguel o esperava com um sorriso comercial. João, eu sei que está magoado, mas pense no bem maior. A família precisa de imagem forte agora, com o mercado de exportação apertando. Você pode ficar como consultor, se quiser. Mas nada de complicações pessoais no ambiente de trabalho. As palavras de Miguel eram veladas, mas o subtexto era claro, nada de namorados, nada de visibilidade gay que pudesse manchar a marca familiar. João sentiu a raiva borbulhar, mas engoliu-a, concordando com um aceno frio. Eu cuido dos meus assuntos, primo. Foque no que herdou. Os dias seguintes foram um turbilhão de rotinas forçadas. João mergulhava em planilhas e relatórios, ignorando os olhares piedosos dos funcionários antigos que o viam como o perdedor da disputa familiar. Em casa, um apartamento modesto em Belém com vista para o mosteiro, ele se perdia em livros de poesia de Fernando Pessoa, buscando consolo nas palavras fragmentadas sobre identidades divididas. Foi numa dessas noites chuvosas que Rafael apareceu à sua porta, encharcado, com uma garrafa de vinho na mão. Sofia me deu seu endereço. Disse que você precisava de companhia. Posso entrar? Eles passaram a noite conversando à luz de velas, o som da chuva contra as janelas como uma sinfonia particular. Rafael confessou suas próprias lutas, rejeitado pela família em Moçambique por ser gay, ele viera para Portugal sonhando com aceitação, mas encontrando preconceitos velados em empregos precários. Aqui, acham que somos exóticos, mas no fundo, temem o que não entendem. João sentiu uma conexão profunda, como se Rafael fosse o espelho de sua alma ferida. Quando seus ombros se tocaram no sofá estreito, o ar se carregou de tensão não dita, mas João recuou, o medo da rejeição familiar ainda fresco. Não quero te arrastar para o meu caos, Rafael. A amizade floresceu apesar de tudo. Eles se encontravam no ateliê de Sofia, ou em passeios pelo bairro alto, onde as ruas pulsavam com fado e risadas noturnas. Sofia, com seu humor afiado, os provocava, vocês dois são como um vinho envelhecido, demoram a se abrir, mas valem a espera. Mas o idílio era frágil. Uma tarde, durante uma degustação na empresa, Miguel surpreendeu João rindo com Rafael, que viera entregar amostras de etiquetas personalizadas. O olhar de Miguel endureceu. Quem é esse? Um fornecedor. Cuide para que não haja mal-entendidos. A semente do conflito foi plantada. Dias depois, rumores circulavam, um fornecedor gay, laços perigosos com o ex-herdeiro. João confrontou Miguel em seu novo escritório, o ar pesado com o cheiro de charutos cubanos. Você está me sabotando. Por causa de quem eu amo. Miguel negou com veemência, mas seus olhos traíam a verdade. Estou protegendo a família, João. Seu pai me pediu isso no leito de morte. Mantenha a tradição viva. A revelação acertou João como um soco, seu próprio pai havia conspirado contra ele, preferindo o silêncio à aceitação. A dor o levou a uma decisão impulsiva, ele pediu demissão, trocando a estabilidade pela incerteza de um projeto próprio, uma linha de vinhos orgânicos focada em histórias de superação. Rafael o apoiou, investindo suas economias escassas e trabalhando incansavelmente ao seu lado. Mas o clímax veio em uma feira de vinhos em Porto, onde Miguel, representando a Vinhas do Tejo, cruzou caminhos com eles. Um escândalo explodiu quando um jornalista, atraído por boatos, publicou uma matéria sensacionalista, herdeiro gay deserdado lança rival à família tradicional. A mídia portuguesa, sempre ávida por dramas familiares, amplificou a história, expondo João à luz crua do julgamento público. Naquela noite, em um hotel modesto às margens do Douro, João e Rafael enfrentaram a tempestade juntos. Eu te amo, João. Não pela pena, mas porque você é o fogo que ilumina minhas sombras. As palavras de Rafael quebraram as barreiras finais, e eles se abraçaram sob o luar, um beijo tímido selando uma promessa de futuro. Mas o destino tinha mais reviravoltas. Sofia descobriu uma carta escondida no testamento, um codicilo secreto de Dom Afonso, escrita em delírio final, confessando arrependimento e deixando uma parte da empresa para João, condicional à reconciliação familiar.
O confronto final ocorreu na casa ancestral em Sintra, com suas torres de pedra e jardins de camélias. Miguel, confrontado com a verdade, desabou, revelando suas próprias inseguranças. Casado por conveniência, ele invejava a coragem de João. Eu herdei o império, mas você tem a liberdade que eu nunca terei. Lágrimas fluíram, e pela primeira vez, primos se abraçaram como irmãos, o preconceito dando lugar à compreensão. João recusou a herança parcial, optando por seu projeto independente, agora fortalecido pelo amor de Rafael e pela amizade inabalável de Sofia. Anos depois, nas vinhas do Douro, sob um sol que beijava as uvas maduras, João e Rafael erguiam taças em um brinde silencioso. A empresa familiar prosperava sob Miguel, mais inclusiva agora, com bandeiras arco-íris em feiras internacionais. E João, livre das correntes do passado, colhia não só vinhos, mas a doçura de um amor conquistado contra todas as ODS, provando que as raízes mais profundas crescem não na tradição rígida, mas na terra fértil da aceitação. A brisa do Atlântico carregava o sal e as promessas de um novo começo enquanto João e Rafael caminhavam pela praia de Cascais, as ondas lambendo a areia dourada como confidências sussurradas. Haviam-se passado 3 meses desde o confronto em Sintra, e o mundo de João, outrora um labirinto de sombras familiares, agora se abria como as pétalas de uma flor de laranjeira em primavera. Seu projeto, batizado de Raízes Livres, ganhava tração. Investidores de Lisboa, atraídos pela narrativa de resiliência, instavam capital, e as primeiras safras de vinho, um tinto encorpado com notas de cereja e ousadia, estavam prontas para o lançamento. Rafael, com seu talento para design, criara rótulos que contavam histórias, silhuetas de vinhedos entrelaçados com arco-íris sutis, evocando união sem alarde. Mas a paz era ilusória, como o nevoeiro matinal que encobria o Tejo. Uma ligação de Sofia rompeu o idílio ao meio-dia, sua voz urgente cortando o som das gaivotas. João, volte para Lisboa agora. Miguel está em pânico. Um escândalo maior, auditores descobriram fraudes nas contas da Vinhas do Tejo, e o nome dele está no centro. João sentiu o estômago revirar, o eco do passado ressurgindo como uma maré alta. Fraudes. Miguel, o Imaculado, envolvido em lavagem de dinheiro através de exportações fictícias. Ele desligou o telefone, o rosto pálido contrastando com o bronzeado de Rafael. Meu primo. Ele mentiu sobre tudo. A viagem de volta foi um borrão de autoestradas ladeadas por sobreiros e eucaliptos, o Peugeot alugado devorando quilômetros enquanto Rafael dirigia, a mão esquerda no volante e a direita apertando a de João em apoio silencioso. Seja o que for, enfrentamos juntos. Você não é mais um menino ignorado, é o homem que constrói impérios do zero. As palavras aqueceram o peito de João, mas o medo persistia, medo de que o laço frágil com Miguel se rompesse de vez, arrastando-os de volta ao abismo de ódio familiar. Ao chegarem à capital, o caos já reinava. Jornais como o Público estampavam manchetes: Império do Vinho em colapso, herdeiro acusado de desvio. A sede da Vinhas do Tejo fervilhava de repórteres e policiais, fitas amarelas isolando a entrada principal. Sofia os esperava em um café próximo, o rosto maquiado escondendo olheiras profundas. Miguel sumiu desde ontem. Deixou um bilhete para você, João. Encontrei no cofre do avô. Ela deslizou um envelope amarelado sobre a mesa de mármore, o selo de cera quebrado como um coração partido. João abriu o bilhete com mãos trêmulas, as letras cursivas de Miguel dançando na página. Primo, eu falhei. O peso da tradição me quebrou. As fraudes eram para salvar a empresa de dívidas antigas, mas agora tudo desmorona. Se me odiar, tudo bem, mas salvo o que resta, por papai. Desculpa por tudo. Lágrimas embaçaram a visão de João, uma mistura de raiva e pena inundando. Miguel, o forte, era na verdade um prisioneiro de expectativas, casado com uma mulher que amava como irmã, vivendo uma vida de fachadas para agradar fantasmas. Sem hesitar, João contatou seus novos aliados, um advogado trabalhista de Coimbra, especialista em crises corporativas, e um grupo de ativistas LGBTQ+, que ele conhecera em uma marcha do orgulho em Lisboa. Vamos transformar isso em algo maior, disse ele a Rafael naquela noite, no apartamento de Belém, enquanto traçavam planos à luz de uma lâmpada de papel, não só salvar a empresa, mas expor como o preconceito corrói por dentro. Miguel precisa de ajuda, não de punição. Rafael assentiu, os olhos brilhando com admiração. Você é incrível, sabes? Sua compaixão é o que te torna invencível. A operação começou ao amanhecer. João infiltrou-se na sede usando uma credencial antiga, guiado por funcionários leais que ainda o viam como o verdadeiro guardião das vinhas. Nos arquivos empoeirados do porão, encontrou provas, contratos falsos, transferências para paraísos fiscais, assinados por Miguel sob pressão de um sócio inescrupuloso, um importador de Espanha que explorava a ingenuidade do primo. Enquanto isso, Sofia hackeava, de forma ética, é claro, os e-mails corporativos,
revelando uma rede de corrupção que remontava ao tempo de Dom Afonso. O reencontro com Miguel aconteceu em um armazém abandonado no cais de Alcântara, onde o primo se escondia, barba por fazer e olhos encovados. Você veio me prender? Perguntou ele, a voz rouca de exaustão. João negou com a cabeça, abraçando-o apesar do cheiro de desespero. Vim te salvar, idiota. Como você me salvou, ao me forçar a voar sozinho. Eles choraram juntos, anos de ressentimento dissolvendo-se em confissões. Miguel admitiu ter sabotado João por ciúmes, invejando sua autenticidade, enquanto João revelou o vazio de uma vida no armário. Mas o perigo espreitava. O sócio espanhol, alertado pelos rumores, enviou capangas para silenciar Miguel. Uma perseguição noturna pelas docas, com o eco de passos e o fedor de óleo de navios, testou os laços recém-reforjados. Rafael, que seguira João por instinto, interveio, usando uma barra de ferro para afastar os agressores até a polícia chegar, sirenes cortando a névoa como lâminas de luz. Ferido levemente no braço, ele sorriu para João no hospital. Vês? Eu disse que enfrentaríamos juntos. A crise culminou em uma audiência pública no Ministério Público, onde João testemunhou a favor de Miguel, pintando um retrato no da família, um pai autoritário que forçava filhos a moldes quebrados, um primo lutando contra demónios internos. A mídia, outrora predatória, virou o jogo, transformando a história em um hino à redenção. Ativistas ergueram vozes, e o sócio foi preso, as fraudes desmanteladas. Com a poeira assentada, Miguel renunciou à presidência, passando o controle conjunto para João e um conselho diversificado, incluindo representantes LGBTQ+. Você merece isso mais que eu, disse ele em uma reunião sob o sol de Évora. Rafael, agora sócio oficial de Raízes Livres, projetava expansões, vinhedos sustentáveis no Alentejo, eventos de degustação com temas de inclusão. No entanto, a jornada de João não era só profissional. Uma noite, em um jantar íntimo no terraço de sua casa, com Sofia e Miguel como testemunhas, ele se ajoelhou diante de Rafael, oferecendo não um anel, mas uma videira simbólica, enraizada em solo português. Casa comigo. Não por tradição, mas por nós. Rafael, lágrimas nos olhos, aceitou, e o beijo que se seguiu foi aplaudido pelo grupo, o Tejo ao fundo testemunhando o nascimento de um amor inquebrantável. O outono em Portugal pintava as vinhas de tons avermelhados, como se a terra própria celebrasse a vitória recente, mas para João, o triunfo era agridoce. Com a vinhas do Tejo estabilizada sob gestão compartilhada, ele dividia tempo entre os escritórios em Lisboa e os campos do Douro, onde o ar fresco carregava o perfume de uvas maduras e possibilidades. Rafael, ao seu lado, transformava o caos em beleza, seus designs para as novas linhas de vinho incorporavam elementos africanos, padrões geométricos inspirados em tecidos moçambicanos, simbolizando a fusão de mundos. É como nós, dizia ele, traçando linhas em um sketchbook à luz de uma lanterna, raízes de lugares distantes, florescendo no mesmo solo. Sofia, sempre a âncora emocional, lançara uma campanha de moda inclusiva, financiada em parte pelos lucros iniciais de Raízes Livres. Suas coleções, exibidas em uma passarela improvisada no Lisboa Factory, celebravam corpos e amores diversos, com modelos trans e não binários desfilando sob aplausos fervorosos. Vocês me inspiraram, confessou ela a João e Rafael durante a after-party, um copo de porto na mão. Sem o drama de vocês, eu ainda estaria desenhando para lojas convencionais. Mas sob o brilho das luzes de néon, João notava sombras em seu olhar, rumores de uma ex-namorada voltando à cidade, reabrindo feridas antigas. Enquanto isso, Miguel navegava sua própria redenção. Divorciado agora, ele se inscrevera em terapia, confrontando o privilégio heteronormativo que o cegara. Eu era o fantoche perfeito, admitiu em uma caminhada pelas muralhas de Óbidos, onde o ar medieval misturava-se a conversas honestas. Papai me moldou para ser o herdeiro, mas me quebrou no processo. Obrigado por me mostrar o caminho de volta. João perdoara, mas a confiança era um vinho que precisava envelhecer. Eles se encontravam semanalmente para cafés, reconstruindo laços com paciência. Um conflito inesperado surgiu de onde menos se esperava, o passado de Rafael. Uma carta de Maputo chegou sem aviso, escrita pela mãe dele, uma mulher devota que, após anos de silêncio, expressava arrependimento. Eu te expulsei por medo do que os vizinhos diriam, mas o Senhor me mostrou que o amor não tem formas. Volta, filho, e traz teu companheiro. As palavras abalaram Rafael, que passara noites em claro, o corpo tenso contra o de João. E se for uma armadilha? E se eu for só o filho pródigo que eles querem exibir para limpar a consciência? João, sentindo o pânico do amado, organizou uma viagem surpresa para Moçambique, financiada por uma doação anônima de Miguel, um gesto de irmandade. O voo sobre o Índico foi tenso, mas ao aterrissar em Maputo, com suas avenidas largas e mercados vibrantes de peixe fresco, Rafael começou a soltar os ombros. A reunião familiar,
em uma casa de adobe com jardim de frangipanis, foi um turbilhão de emoções, abraços hesitantes, pratos de matapa fumegante, e confissões que fluíam como o rio Zambeze. A mãe de Rafael chorou, beijando as mãos de João. Você o salvou, como ele te salvou. De volta a Portugal, fortalecidos, eles enfrentaram um novo teste, uma proposta de fusão entre Raízes Livres e Avinhas do Tejo, orquestrada por investidores estrangeiros. Miguel via potencial, mas João hesitava. Fundir significava diluir sua independência, arriscando a essência que era do projeto. Reuniões tensas se sucederam em salas com vistas para o Castelo de São Jorge, vozes elevando-se sobre questões de identidade corporativa. Não vou vender nossa alma por lucros, argumentou João, batendo na mesa de mogno. Rafael mediou, sua sabedoria calma acalmando ânimos. Fusão não é perda, é evolução. Manteremos o núcleo intacto. O debate culminou em uma noite de tempestade, relâmpagos iluminando o céu sobre o Tejo como veias de fogo. Sozinhos no apartamento, João e Rafael discutiram pela primeira vez, palavras afiadas cortando o ar úmido. Você está cedendo demais, acusou João, o ciúme de uma vida compartilhada com o passado familiar borbulhando. Rafael rebateu, olhos flamejantes, e você está preso ao ressentimento. Amor é confiança, não controle. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo trovão. João se desculpou primeiro, caindo de joelhos, a cabeça no colo de Rafael. Tenho medo de te perder para isso tudo. O perdão veio em um abraço, corpos entrelaçados na cama, o amor se reafirmando em sussurros e toques gentis, uma âncora contra a fúria dos elementos. A fusão prosseguiu, mas com salvaguardas, uma cláusula de inclusão, garantindo representação LGBTQ+ no Conselho, e linhas de vinho dedicadas a causas sociais. O lançamento conjunto, em uma vinícola do Dão, foi um sucesso estrondoso, com celebridades portuguesas e ativistas brindando sob estrelas claras. Sofia, agora noiva de uma fotógrafa espanhola, discursou sobre visibilidade, sua voz ecoando nas colinas. Nossas histórias não são tragédias, são testamentos de força. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava uma reviravolta cruel. Durante uma viagem de negócios a Évora, João recebeu uma ligação anônima. Seu primo está mentindo de novo. Verifique os livros. Paranoia instalou-se, e ele contratou um auditor independente, descobrindo desvios menores, não de Miguel, mas de um executivo remanescente da velha guarda, um homofóbico recalcado que sabotava a fusão por rancor. O confronto, em um celeiro cheio de barricas, foi visceral. O homem cuspiu insultos, chamando João de aberração que destruiu a família. Rafael, presente, defendeu-o com fúria controlada, gravando a cena para provas. A demissão do sabotador limpou o ar, mas deixou cicatrizes. João questionou sua volta à órbita familiar, confidenciando a Rafael em uma caminhada pelas falésias da Arrábida. Será que eu perdoo fácil demais? Rafael parou, virando para o mar infinito. Perdão não é fraqueza, é o vinho que transforma a amargura em doçura. Você nos ensinou isso. Eles fizeram amor ali, na areia isolada, o som das ondas abafando gemidos de entrega, um ritual de cura sob o sol poente. Com o equilíbrio restaurado, João e Rafael planejaram o casamento, uma cerimônia simples em uma capela do século XVI em Tomar, com Sofia como madrinha e Miguel como padrinho. Convidados de Moçambique e Portugal se misturavam, todos em línguas entrelaçadas celebrando uniões improváveis. E assim, sob o manto de estrelas templárias, João trocou votos que ecoavam sua jornada, de ignorado a amado, contigo eu encontro meu lar. Inverno chegou a Portugal com um manto de geada fina sobre as vinhas adormecidas, um lembrete de que mesmo na dormência, a vida pulsa subterrânea. João acordava cedo agora, o corpo de Rafael quente ao seu lado na cama de ferro forjado, o apartamento em Belém transformado em um ninho de memórias, fotos de Maputo na parede, garrafas de Raízes Livres na prateleira, um colar de contas africanas no pescoço de João como talismã. A fusão havia florescido, com exportações para a Europa Oriental e prémios em feiras de vinho, mas o sucesso trazia seus próprios fantasmas, a pressão de expectativas, o medo de que o amor, como um blando delicado, pudesse azedar sob stress. Sofia, radiante com sua gravidez recente, adotando uma criança com sua esposa, tornara-se a confidente de João para dilemas parentais. Vocês pensam em filhos? Perguntou ela durante um piquenique no Parque Eduardo VII, folhas secas rodopiando ao vento. João hesitou, olhando para Rafael brincando com um cachorro perdido. Quero, mas e se eu repetir os erros do meu pai? Ignorar quem eles são por tradição. Sofia riu, apertando sua mão. Você. Jamais. Seu amor é sua tradição agora. Miguel, por sua vez, datava abertamente um homem de faro, um enólogo de riso fácil e tatuagens de âncoras. Ele me faz sentir vivo, confessou em uma chamada de vídeo, o fundo de praias algarvias. A família, outrora dividida,
Reunia-se mensalmente em jantares na casa de Sintra, onde pratos de bacalhau à Brás misturavam-se a conversas sobre safras e saúdes. Mas uma rachadura apareceu quando o ex-sócio espanhol, solto sob fiança, processou a empresa por difamação, alegando perseguição homofóbica invertida. Eles vão nos pintar como monstros, gemeu Miguel, o pânico antigo ressurgindo. João assumiu a liderança da defesa, reunindo provas com a ferocidade de quem já fora julgado. Rafael testemunhou no Tribunal de Lisboa, sua voz firme descrevendo o ataque nas docas, os olhos fixos no juiz como raízes cravadas na terra. A vitória veio em uma sentença rápida, o homem deportado, mas o processo expôs João a ataques online, trolls anónimos chamando-o de destruidor de famílias tradicionais. A cyberbullying o atingiu fundo, noites insones cheias de scrolls intermináveis, o peito apertado como uma rolha mal vedada. Rafael o puxou de volta com uma viagem surpresa ao Açores, ilhas vulcânicas onde o oceano rugia como um amante impetuoso. Em São Miguel, eles andaram por trilhas de hortênsias azuis, o ar puro limpando as toxinas digitais. O mundo grita, mas nosso silêncio é mais alto, murmurou Rafael, beijando sob uma cachoeira, a água fria contrastando com o calor de seus corpos. Ali, em uma cabana de pedra com vista para o Atlântico, João propôs terapia de casal, um passo para fortalecer as fundações. Não quer que o veneno nos alcance. De volta, o equilíbrio foi testado por uma oportunidade ambiciosa, uma parceria com uma vinícola que era em Barcelona, convidando João e Rafael para um festival de vinhos inclusivos. Mas Miguel adoeceu subitamente, uma infecção pulmonar de uma viagem ao Douro, e o dever familiar chamou. João cancelou a viagem, velando o primo no Hospital de Santa Maria, onde o cheiro de desinfetante misturava-se a orações sussurradas. Não me deixe agora, implorou Miguel, pálido contra os lençóis brancos. Rafael, ao lado, segurava a mão de João, um triângulo de apoio improvável. A recuperação de Miguel foi lenta, forçando João a gerir as duas empresas sozinho por semanas. Exausto, ele cometeu um erro, aprovou um lote de vinho contaminado, resultando em recalques caros e manchetes negativas. A imprensa, esquecida do herói, revivia o fracasso gay da família. Rafael o confrontou em casa, voz baixa mas firme, você se mata por eles, mas e nós? Nosso casamento é em meses, e você some. A briga explodiu, pratos voando, palavras como egoísta e preso ao passado e quando pelas paredes. João fugiu para o ateliê de Sofia, agora um estúdio maior no Cais do Sodré, onde ela o recebeu com chá de camomila e ouvidos pacientes. Amor não é sacrifício unilateral, João. Rafael te ama o suficiente para te desafiar. Inspirado, ele voltou, encontrando Rafael na cozinha, olhos vermelhos de choro. Eu errei. Você é a minha prioridade. Eles reconstruíram, planeando o casamento com rituais pessoais, votos em português e xangana, uma dança fado-samba na recepção. O dia do casamento amanheceu claro em Tomar, o convento de Cristo banhado em luz dourada. Sofia, barriga arredondada sob um vestido fluido, leu poemas de Sofia de Melo Brainer. Miguel, recuperado, ergueu uma taça trêmula em brinde. Quando João e Rafael trocaram anéis, simples bandas de ouro com vinhas gravadas, o mundo pareceu pausar, o amor deles uma videira que se entrelaçava contra ventos contrários. Mas o pós-lua de mel trouxe uma surpresa agridoce. Rafael recebeu uma oferta de emprego em Paris, para uma casa de moda de luxo que valorizava sua herança africana. É um sonho, mas sem você, é vazio. João, dividido entre a expansão da vinícola na França e raízes portuguesas, passou noites em vigília. A decisão veio em uma videira no Douro, colhendo uvas ao pôr do sol. Vamos juntos. Nossos sonhos não competem, eles se nutrem. Assim, com malas prontas para uma nova aventura, João olhou para trás, vendo as cicatrizes como medalhas, de ignorado pioneiro, de solo árido da colheita abundante. Primavera irrompeu em Paris como um fado alegre, com cerejeiras florescendo ao longo do Sena e o aroma de croissants misturando-se ao perfume de liberdade. João e Rafael alugaram um apartamento no Marais, bairro que eram de bandeiras arco-íris tremulavam das varandas de ferro. A casa de moda, Latiçou Libre, abraçara Rafael como um filho pródigo, e ele projetava coleções que fundiam sedas portuguesas com padrões moçambicanos, desfiladas em semanas de moda que ecoavam sua jornada. João, por sua vez, negociava parcerias com vinícolas bordalesas, raízes livres ganhando prémios por blends inovadores que contavam histórias de resiliência. Mas a distância de Portugal pesava como uma névoa. Ligações para Sofia, agora mãe de uma menininha de olhos curiosos, traziam atualizações, a fusão prosperava, Miguel namorava abertamente, mas sussurros de resistência interna persistiam, velhos acionistas murmurando sobre a agenda gay arruinando lucros. Volta logo, ou manda a pequena invadir teu escritório virtual, brincava Sofia, sua risada um bálsamo transatlântico.
Um conflito latente explodiu quando um investidor conservador de Lisboa ameaçou retirar fundos da Vinhas do Tejo, citando valores tradicionais em risco pela visibilidade LGBTQ+. Miguel, fortalecido por sua própria jornada, resistiu, mas pediu conselho a João via Zoom, o rosto tenso contra o fundo de azulejos. Eles querem me forçar a um armário corporativo. O que faço? João, bebendo café em uma cafeteria parisiense com mesas ao ar livre, respondeu com fogo nos olhos: lute. Ou perca tudo o que conquistamos. A batalha se desenrolou em assembleias virtuais, João testemunhando remotamente, sua voz ecoando como um trovão do Tejo. Enquanto isso, Rafael enfrentava seus demónios na Cidade Luz. Um colega de trabalho, um designer ambicioso de Lyon, flertava abertamente, questionando a monogamia burguesa, em festas regadas a champanhe. Rafael resistiu, mas a dúvida rastejou: e se eu for só um capítulo para ele? João construiu um império, eu sou só o acessório exótico. A insegurança culminou em uma discussão após um desfile, Rafael saindo para uma caminhada noturna pelas ruas iluminadas, o Sena refletindo luzes como lágrimas líquidas. João o encontrou horas depois, sentado em um banco perto de Notre-Dame, chuva fina molhando seus cabelos. Você é meu tudo, não um acessório. Lembra-me, puto. Paris. Cada passo foi por nós. Eles choraram sob o guarda-chuva compartilhado, reconciliando-se em um bistro escondido, onde foi graz e confissões derreteram barreiras. Meu ciúme é medo de perda, admitiu Rafael. João sorriu, traçando seu rosto. Então me seguro mais forte. A crise familiar escalou quando o investidor processou, alegando discriminação reversa. Sofia, com sua rede de contatos ativistas, mobilizou uma campanha online, Raízes Inclusivas, viralizando com depoimentos de funcionários Kier. Miguel, inspirado, veio a Paris para uma cúpula de vinhos, reunindo-se com João e Rafael em um chateau nos arredores. Vocês me salvaram de novo, disse ele, erguendo uma taça de sauternes. O trio planejou uma contraofensiva, um documentário sobre a família, dirigido por um cineasta português, expondo preconceitos sem sensacionalismo. Mas uma reviravolta pessoal abalou Rafael, notícias de que sua mãe adoecera em Moçambique, pneumonia agravada pela idade. Ele voou imediatamente, João cancelando reuniões para acompanhá-lo. Em Maputo, o hospital cheirava a eucalipto e esperança tênue. A mãe, frágil na cama, apertou as mãos dos dois. Meu filho escolheu bem. Amor verdadeiro cura. Ela se recuperou devagar, e as semanas lá fortaleceram laços, visitas a praias de infância, aulas de cozinhar pri-pri, João aprendendo xangana básico para surpreender Rafael. De volta à Europa, o documentário estreou no Festival de Cannes, um sucesso que silenciou críticos e atraiu aliados globais. O investidor recuou, humilhado pela opinião pública. Sofia enviou um vídeo da filha gatinhando, legendado, sua sobrinha neta aprova a vitória. Contudo, o ápice dramático veio em uma gala de vinhos em Bordeaux. Durante o discurso de João, aceitando um prémio por inovação, um ex-funcionário rancoroso, o mesmo saptador de Évora, invadiu o palco, gritando acusações fabricadas de corrupção. O salão congelou, flashes de câmaras como estrelas cadentes. Rafael subiu, contendo o homem até a segurança chegar, mas não antes de um soco acertar seu queixo, sangue manchando o smoking imaculado. No hospital, com Rafael de pontos no rosto, João desabou. Eu te arrasto para o inferno. Rafael riu fracamente, limpando o sangue com gás. Ou para o paraíso. Escolhe tu. A polícia prendeu o agressor, revelando ligações com o ex-sócio espanhol, uma vingança final. O incidente, em vez de quebrá-los, uniu. Petições de apoio inundaram as redes, transformando a gala em um marco de solidariedade. Com o verão se aproximando, João e Rafael decidiram equilibrar vidas, meses em Paris, meses em Lisboa, raízes transatlânticas. Miguel visitou, trazendo um presente, uma barricas antiga do avô, gravada com "Para os verdadeiros herdeiros". E em uma noite de estrelas no terraço do Marais, João sussurrou planos para a adoção. Uma família nossa, livre de sombras. Assim, o ciclo se renovava, amor como videira eterna, florescendo além de fronteiras e feridas. Verão em Portugal era um banquete sensorial, o zumbido de abelhas nas laranjeiras, o sal das praias do Algarve lambendo a pele, e o riso de uma família em formação ecoando pelas falésias. João e Rafael retornaram para o casamento de Sofia, uma celebração lésbica vibrante em uma quinta do Alentejo, com mesas cobertas de azulejos e pratos de porco preto assado. A noiva, com um buquê de oliveiras, trocou votos com sua esposa sob um arco de videiras, e João, padrinho, sentiu uma pontada de anseio por seu próprio futuro paternal. Logo será nossa vez, murmurou Rafael, beijando sua têmpora.
A adoção começou como um sonho burocrático, visitas a orfanatos em Coimbra, papéis intermináveis em Lisboa, corações se abrindo para uma menina de 5 anos, Ana, com cachos pretos e olhos que pareciam carregar o oceano. Ela é como nós, uma sobrevivente, disse Rafael, segurando a mão dela durante o primeiro piquenique no Monsanto. Mas obstáculos surgiram, um assistente social cético questionou a estabilidade de um casal gay, e quando preconceitos velados. João, furioso, mobilizou advogados e ativistas, transformando o caso em um teste para leis de adoção progressistas. Miguel, agora um aliado fervoroso, testemunhou em audiência, sua voz quebrada descrevendo como a família o moldara errado, mas João o salvara. Eles constroem lares, não impérios de pedra. A aprovação veio, e Ana entrou em suas vidas como uma brisa fresca, preenchendo o apartamento de Belém com desenhos de vinhas e perguntas incessantes sobre por que papai João e papai Rafa são tão grudados. A expansão global de Raízes Livres os levou a desafios maiores. Uma joint venture com produtores italianos em Toscana prometia mercados novos, mas negociações azedaram quando um parceiro revelou visões conservadoras, recusando-se a assinar por razões culturais. Rafael, em uma reunião tensa em Florença, defendeu a visão: nossos vinhos celebram diversidade, ignora isso, e perde o que nos torna únicos. João mediou, usando carisma para virar o jogo, selando o acordo com um brinde de Chianti. Em casa, tensões domésticas testavam a resiliência. Ana tinha pesadelos de seu passado em orfanato, acordando gritando, e João, exausto de viagens, reagia com impaciência. Eu não sou super-herói, desabafou a Rafael após uma noite ruim. Ninguém é. Mas juntos, somos. Terapia familiar ajudou, sessões em um consultório com vista para o Castelo de São Jorge, onde Ana desenhava famílias coloridas, curando feridas coletivas. Uma crise climática abalou tudo, secas no Douro ameaçaram safras, e João liderou uma iniciativa sustentável, instalando sistemas de irrigação ecológicos. Miguel investiu, e o projeto ganhou prémios ambientais, mas um incêndio florestal, comum em verões quentes, devorou parte das vinhas parceiras. Rafael, de Paris, voou de volta, ajudando nas buscas, os dois cobertos de fuligem, abraçando-se entre cinzas. Perdemos uvas, mas não esperança, disse João, plantando mudas simbólicas com Ana. O clímax pessoal veio com a gravidez por barriga de aluguel que planejavam, uma surpresa quando o processo acelerou, mas Rafael sofreu um acidente de moto em Paris, fraturando o braço. Hospitais franceses, pânico de perda, João voou imediatamente, encontrando o pálido mas sorridente. Nosso bebê vai ter um pai desastrado, brincou Rafael. A recuperação uniu-os mais, João cuidando dele com sopas caseiras enviadas por Sofia. Com o outono retornando, eles celebraram o primeiro aniversário de Ana em Sintra, com Miguel trazendo um cavalo de balanço esculpido, e Sofia cantando fado suave. Ana, agora fluente em português e francês, ergueu uma taça de sumo, pela família maluca. Risos encheram o ar, e João, olhando Rafael, soube que o ciclo se completara, de deserdado a pai, de solitário a completo. Anos fluíram como rios, Ana crescendo em uma escola bilingue, Raízes Livres uma marca global, Miguel casando-se em uma cerimônia que era em Porto. João escreveu memórias, Vinhas do Coração, um best-seller que inspirou gerações. E em noites quietas, sob o Tejo, ele e Rafael dançavam devagar, o amor uma safra eterna, provando que das raízes mais profundas brotam os frutos mais doces.